A paz do Senhor Jesus, mais um episódio 2 da nossa sessão de vídeo até 10. Mas por que o nome até 10? É porque eu faço conteúdo dentro dos 10 minutos, então só levará 10 minutos. É para também chamar a atenção também. Você que é inscrito no canal, já deixa seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe para irmãos, grupo da igreja, grupo de oração. Amém? Vai ajudar bastante o canal. Se tiver muita contaminação visual, vocês podem me falar. Em breve voltarei a fazer os vídeos diretamente, como faço nos vídeos de campanha de Salmos, Eclesiastes e Provérbios. Amém? Nesse vídeo, eu gostaria de estar trazendo algumas situações que aconteceu com Jesus, antecipando a crucificação, situações que ele passou e que podemos observar que ele sofreu. E isso também me traz uma dor. Muitas vezes nós lembramos do Senhor, trazemos à memória, principalmente no dia de Santa Ceia, a crucificação de Jesus. Mas antecedendo da crucificação, ele também sofreu. E eu gostaria de estar pontuando aqui nesse episódio, especificamente, alguns episódios, algumas situações que ocorreram, alguns ocorridos. Vamos para o primeiro. Além de toda a perseguição que Jesus passava, aonde os escribas e fariseus buscavam sempre achar algo errado no Senhor Jesus, porque muitas vezes a bondade de Jesus, ao salvar, ajudar, curar, quebrava algumas leis cerimoniais. Mas não era para se tornar um escândalo, já que os mesmos que apontavam, que eram os escribas e fariseus, também cometiam o mesmo erro. Como, por exemplo, quando Jesus curou no sábado, e ele mesmo, não para se defender, mas ele para trazer consciência dos escribas e os fariseus, vocês, por acaso, um animal sem sede, vocês não dão de beber? Então Jesus falou, a respeito disso. Por que ele não poderia curar? Se um animal eles não deixam de dar socorro, por que deixaria de dar socorro a um ser humano? Mas então, o primeiro que eu gostaria de dizer é uma passagem, amados, onde Jesus ele está no monte de oração. A referência está em Mateus 26, versículo 36. O título está escrito Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, faça de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou a seus discípulos e encontrou como? Dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então essa foi o número 1. Ele simplesmente ficou sem compreender a falta de consciência dos discípulos, a falta de discernimento, a falta de despertar, E não julgando aqui os discípulos, porque nós também nos encontramos assim constantemente e o Senhor tem nos chamado, nos alertar, como naquele tempo Jesus já nos alertava seus discípulos, alertava. Deus também alertava. E o apóstolo Paulo também alerta. Até hoje tem sido nos alertado a respeito de vigiar, de orar sem cessar,
acorda, né? Desperta tu que dormes. Então, verdadeiramente, eu me coloquei recentemente no lugar de Jesus, né? No momento que eu estava muito angustiada, porque eu estava passando mal, sem ar. E eu gostaria que alguém estivesse ali por mim, e eu me senti muito só, né? Muitos vão dizer, é um momento nosso com Deus. Tem momentos, amados, que nós precisamos de pessoas vigilantes. Tem momentos que nós queremos contar e acreditamos muitas vezes que vamos poder contar com a pessoa, né? Tem processos que eu passo aqui, particularmente, que eu falo, estou sentindo isso e isso, se tiver que ir pro médico. Eu falo assim porque eu já sinto que meu corpo está querendo desfalecer, desmaiar, né? Não quero ficar trazendo negatividade aqui, coisas a respeito da minha pessoa, eu quero trazer sobre Jesus, mas eu me vi numa situação como Jesus, que em vez de você estar ali sendo observado, né, clinicamente observado por alguém próximo de confiança, e você não está sendo observado, mas verdadeiramente está sendo, na verdade, o contrário, negligenciado, né? Então, assim, quem não cuida, negligencia, verdadeiramente. Então, ali, os discípulos não mostraram um pingo de consideração com Jesus. Verdadeiramente, esse é o discernimento que eu tenho no momento que ele mais precisou de alguém. O segundo momento, amados, gostaria de estar trazendo para vocês, é o momento que Judas trai. Eu nem sabia que estava no mesmo capítulo, porém estava no mesmo capítulo. Ainda ali no Getsemane, né? Tem essa passagem que Judas traiu Jesus. No versículo 47, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendemo-nos. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. E ali, Jesus, mais uma vez, sentiu uma dor, a dor da traição, a dor da descredibilidade, que ele até explica aqui nos versos adiante. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Né? Isso, ele poderia ter sido poupado se Deus assim quisesse. E se ele pedisse a Deus, Deus também o pouparia. Né? Mas ele sabia que ele ali é o plano de Deus. Era que o filho do homem, né, que é Jesus, padecesse, fosse entregue nas mãos dos homens. E a terceira, não menos dolorosa, foi Pedro ter negado ele 3 vezes. No segundo tópico, que nós levantamos a passagem, né, sobre Judas ter traído, que um dos que estavam com Jesus decapitou o soldado, né, é exatamente Pedro. No versículo 33, no capítulo 26 mesmo, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonassem, eu nunca te abandonarei. E Jesus falou: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E nós vamos observar, no mesmo capítulo, nos versos 69 adiante, que Pedro, ele negava Jesus. Ele negou exatamente 3 vezes. Em poucos versículos, do 69 até o 75. Apontado por uma criada, depois por uma outra criada, depois por outras pessoas que estavam ali naquele meio ali, dizendo: ele cheira como ele, fala como ele, anda como ele. E ele negou as 3 vezes. Nessa parte, não mostra Jesus entristecido, mas ele já tinha antecipado, ele já sabia. Como ele mesmo declarou para Pedro, que Pedro não negaria. Então ele sofreu antes da crucificação esta dor. Jesus não viu porque ele já estava a caminho para a crucificação. E assim eu encerro as 3 dores que Jesus sentiu antes da crucificação.
Muito obrigada.